Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre todo aquele que confessou o seu glorioso nome. Peço que os queridos abram no livro do Êxodo. Nós vamos ao capítulo 12. E nessa sequência, como temos mantido, hoje examinaremos dos versículos 29 até o 36. Êxodo 12, de 29 a 36. Eu farei a leitura, os queridos assentados, mas de forma reverente e com atenção, ouçam o que a palavra do nosso Deus tem a nos dizer. Êxodo 12, de 29 a 36, diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Pai Santo, nós estamos mais uma vez, Deus, diante da Tua palavra. E é isso aqui, Pai, que traz vida. Não é meramente o arroz com pernil que comemos ontem, não são, Deus, as refeições que fazemos diariamente, que o Senhor nos providencia, e damos graças por isso. Não é meramente, Deus, o ajuntar desse povo que produz vida, porque existem outros, Pai, ajuntares acontecendo agora em clubes, em bares. Mas nós damos graças como povo da aliança, porque o Senhor tem uma promessa, a Tua palavra, sobre estes que confessam o Teu Cristo como Salvador das vidas deles. Tem misericórdia de nós, Pai. Mais uma vez te suplicamos, alimenta a nossa alma com esse episódio que está acontecendo aqui, Deus, porque é em nome do Teu Filho, o verdadeiro Cordeiro, é que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Ano novo iniciado, irmãos. Primeiro dia do ano, dia 1/1/2023, e o povo de Deus ajuntado aqui, reunido, cultuando. Eu ia até comprar um terno branco, para ver se trazia, né, boas energias e tudo, mas não tinha meu número, não. Mas brincadeiras à parte, irmãos, nós, seres humanos, nós temos uma forte atração, sendo seres temporais, por esses marcos, essas balizas, e datas são uma dessas balizas que nos guiam. O próprio ciclo divino de 7 dias, como a nossa confissão de fé diz, trabalhe 6, pare 1, isso é um ciclo ontológico, pertence à nossa estrutura, isso é uma prova inconteste de que o dia a dia faz parte dessa estrutura do ser humano. Temos no ar como que um frescor assim de esperança se renovando, né? Planos, expectativas, projetos, novas oportunidades, novas atitudes,
atitudes. E isso tudo surge em nossos corações por causa de uma data, 1º de janeiro. O novo ciclo anual começa e há diante de nós 365 dias de possibilidades para podermos caminhar. É como se hoje pudéssemos deixar tudo que passou para trás e recomeçarmos a caminhada deste ponto que se inicia. Queridos, até certa medida, e sem cairmos aqui num misticismo e colocarmos algum poder nas eras, nos tempos, nos astros, nas datas, realmente pode ser um momento que provoque alguma reflexão. E se essa reflexão ela for submissa à revelação de Deus, à palavra dele, será bênção. Mas, queridos, prestem atenção. Por si somente, o ano novo, o 1º de janeiro, de nada valem. Santo Agostinho diz que, para Deus, as eras, os tempos, as estações, é um eterno presente. Está diante dele, porque ele está fora desse cronos, desse tempo. E mais um evento está acontecendo dos milhares dos eventos ordinários que nós já tivemos, uma virada de ano, um solstício. E mais uma vez, por si somente, vão promover apenas idolatria, apenas mística nas nossas mentes e nada mais. A nossa esperança está em Deus, é nele. Lembre-se, a doença vai continuar e vai precisar de tratamento. A ansiedade vai permanecer aí no seu coração se você não tomar providência junto a Deus contra ela. A conta no banco, as contas que estão chegando para pagar continuarão a chegar e você vai precisar de um trabalho que te supra de renda para honrar essas contas. Então, perceba, não há nada de especial acontecendo hoje, por si só. Os desafios da família, do casamento, filhos estão aí do mesmo jeito. E não é o dia 1º de janeiro que fará isso mudar, como se num passe de mágica sumisse tudo, se transformasse tudo. O medo, a angústia, a opressão vão continuar com ou sem o 1º de janeiro. Não torne o dia 1º de janeiro num tipo de entorpecente que você bebe, para que nem por uns instantes você tenha um alento e se esqueça das agruras da vida. Viver dói, irmãos. E é preferível a gente largar essas místicas para trás e encarar a realidade da vida junto a Deus e não a datas. E assim, como nós hoje temos várias expectativas neste ano aí que se inicia, os nossos irmãos crentes que estavam lá no Egito tiveram a sua vida transformada depois de 430 anos de escravidão. Eles foram libertados. Os grilhões que pesavam sobre eles foram quebrados por Yahvé, e por causa disso, do fato de Deus tê-los libertado, por causa do milagre da libertação, o próprio Deus ele resolve marcar esse evento, marcar aquele tempo como sendo o 1º mês do ano deles. Perceba que interessante. Hoje nós colocamos esperanças em dias, em coisas, em ritos, mas Deus, por causa do que Ele mesmo estava fazendo e providenciando pelo seu povo, aquele povo da aliança, Deus decreta que por causa da libertação, aquele seria o mês da novidade, o 1º mês do ano. Então, vocês conseguem entender a causa e efeito? Não era porque era o 1º dia que algo extraordinário ia acontecer. É porque algo extraordinário estava acontecendo. E Deus determina, no versículo 2 do Êxodo, nós pregamos nele, que um renovo estava se formando ali. A libertação do povo estava acontecendo. Nós vimos aqui que Faraó, os seus súditos, aquele povo egípcio, estava sendo avisado: deixa ir o meu povo para que me adorem. E eles não davam ouvido,
E Deus, com sinais, com prodígios, com milagres, demonstrava a confirmação da sua palavra, que o que ele havia dito ia acontecer, e acontecia, mas sendo confrontados com a própria palavra de Deus, o texto diz, Deus lhes endureceu o coração. E nós explicamos isso aqui. Pregue o evangelho para o ímpio e veja o que vai dar de resultado ordinário, o que vai acontecer. Dureza de coração. É a resposta natural do homem caído pecador. Deus endurece o coração do homem caído, só de apresentá-lo à realidade, à verdade. Porque o homem caído vai rejeitar essa verdade. Ele não quer a verdade de Deus. Perceba que interessante, irmãos. Hoje muitos colocam esperança nos dias, nas coisas, nos ritos, mas não colocam esperança na palavra de Deus. E a palavra que foi confirmada lá no Egito, pelos sinais, a palavra que é confirmada hoje, com tudo o que acontece, nós vemos acontecer. A palavra está se cumprindo. Deus vem anunciando tudo o que haveria de ocorrer lá com eles, antes que tudo ocorresse. Cada palavra dita por Deus já estava escrita lá nos anais celestiais no céu. E vieram da eternidade, decretadas pelo nosso Pai, e aconteceram. Nada poderia ser retirado ou acrescentado ali da história. Tudo debaixo do perfeito controle divino. E a única coisa que foi colocada para aquele povo ali naquele momento foi: vistam as roupas, calcem as sandálias, peguem o cajado, comam a Páscoa sem qualquer fermento misturado a isso, e vão. A única coisa que Deus exigiu. Toda a obra estava concentrada nas mãos do Cristo, que estava ali na pessoa de Moisés, libertando aquele povo, também no cordeiro que foi morto e comido, e nos pães sem mistura, sem a contaminação. Como vimos, ou é Cristo, ou é nada. Se há contaminação, não tem salvação. Solos Cristos. Não pode haver mistura alguma na doutrina, pois um pouco de doutrina estranha leveda toda a massa. E tendo, queridos, todo esse cenário montado, preparado, como Michael Horton às vezes fala, e eu gosto, fala assim, todo esse drama preparado diante daquele povo, a história sendo guiada por Deus, envolvendo duas nações, os donos do mundo, que era o Egito, e o povinho hebreu, o povo eleito de Deus. Toda essa expectativa daquele povo para o grande evento, para o ano novo deles que se iniciava. Aí eu chamo os irmãos agora a meditarmos nesta noite aqui na seguinte proposta, queridos. E olha que pesado para um primeiro de janeiro. A morte, enfim, chegou. Esse é o tema da pregação dessa noite. A morte, enfim, chegou. Cristo é glorificado em todas as coisas, na morte do ímpio e na libertação do crente. Em primeiro lugar, queridos, Cristo vela por sua palavra para cumprir. Versículos 29 e 30. Vamos a uma voz ler, por favor, Êxodo 12, versículos 29 e 30. Há uma voz em alto e bom som, queridos. Aconteceu... Até aí, irmãos. Cristo vela por sua palavra para cumprir. Queridos, aí, logo à frente em Deuteronômio, vamos lá, no capítulo 29, Deuteronômio 29, no versículo 19, Cristo vela por sua palavra
para cumprir. Deuteronômio 29, 19, a uma voz, irmãos, vou aguardar que todos abram, com bastante atenção e clareza, a uma voz. Ninguém até aí, queridos. Irmãos, qual era a chance de Deus, após todos os avisos dados pelos seus servos, qual era a chance de ele não levar a cabo o que ele mesmo havia dito? Qual que era a chance do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o fundador do cosmo, se curvar às vontades de Faraó e voltar atrás naquilo que ele já havia anunciado que aconteceria? Irmãos, Isaías diz assim, e nós lemos hoje de manhã, Isaías 40, quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu Deus? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Isaías 12, 40, 12, 15. Mas o ímpio, se percebendo como um verdadeiro Deus, o próprio Deus em pessoa, crê que o universo gira em torno de si, das suas vontades, dos seus desejos, e se abençoa em seu íntimo, e crê piamente que é a sua própria boa vontade, o seu querer, o seu esforço, a sua inteligência e capacidade é que trarão a bênção. E por isso continua em seus próprios caminhos, desprezando ao Senhor. A gente acabou de ler aqui em Deuteronômio, não se abençoe em seu íntimo, dizendo, terei paz, mesmo continuando longe do Senhor. E a gente vê acontecendo isso muito dentro das igrejas hoje. Essa palavra aqui, que a gente tem visto ser cumprida desde o início da pregação, em todas as pregações que a gente vê aqui, muitas vezes no nosso íntimo, nós estamos em pecado aberto e deliberado contra Deus, em obstinação, e nos abençoando. Não, mas Deus, tudo no final vai dar certo, Deus vai dar um jeito, vai mudar isso aí. Há alguma chance, irmãos? Deus vela por sobre a sua palavra para cumprir Jeremias 1,12. E nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. Jó 42, 2. O próprio dono dessa palavra, Jesus, em carne, nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. O Targum de Jonatas, Targurim, são comentários que foram escritos a partir do exílio babilônico e no período intertestamentário. Targurim são esses manuscritos em aramaico, onde os judeus faziam uns comentários sobre a lei de Deus. E esse Targum de Jonatas, ele diz que a expressão que a gente vê aqui, aconteceu que à meia-noite, se refere não apenas ao horário, mas também àquele momento que o sono é mais pesado e tranquilo para uma pessoa, à meia-noite. E foi nessa hora de maior repouso e tranquilidade que a morte chegou. No momento em que se julgava nas culturas o momento de maior paz que um ser humano podia ter. Se dormia muito cedo naquela época, a gente não tinha os recursos, que temos hoje. Então, à meia-noite, no momento de maior tranquilidade, o anjo veio, como havia sido dito. O primogênito foi levado, irmãos, o primeiro da casa. O primogênito é a alegria e a esperança da descendência. Assim como eles, os egípcios, na pessoa do faraó, mataram os filhos dos hebreus, agora Deus matou os filhos deles, comenta Matthew Henry.
E Matthew Henry continua, abro aspas para ele: aqueles que são inimigos da igreja de Deus são inimigos de si mesmos, e mais cedo ou mais tarde serão levados a ver isso. O povo de Deus, queridos, é seu filho. Ele mesmo disse isso, nós vimos aqui em Êxodo 4, 22 e 23, que diz assim: assim diz o Senhor, dirás a Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. A palavra estava se cumprindo, Deus vela. Nos é dito também que grande clamor, aqui no texto, foi levantado. Da enxovia é calabouço, é uma prisão, até o trono de Faraó. Ninguém escapou, como a boca do Senhor havia dito. John Gill, também comentando esse texto, ele nos lembra, vou abrir aspas para ele aqui, eu achei interessante. Quando algo ruim acontece, nós podemos recorrer aos nossos vizinhos e mais próximos, mas não havia lar onde não houvesse a desgraça no Egito. Em quem seria buscado o consolo? Meu querido ouvinte, ali não interessava classe social. Todos responderam. Diferente hoje de um evangelicalismo que está sendo pregado aí, de uma redenção terrena. Hoje, como se pobre, por ser pobre, já estivesse salvo, e o rico, por ser rico, já estivesse condenado, é o que a gente escuta muitas vezes num evangelho progressista. O que temos visto e confirmado biblicamente é que não há um justo, todos estão condenados. É isto aqui que está acontecendo neste texto. Só uma diferença pode distinguir os homens diante do tribunal divino. É o sangue do Cordeiro que foi derramado. Essa foi a diferença. E é este mesmo sangue que está sobre o povo de Deus hoje. É o mesmo povo, irmãos. Este sangue está sobre você, meu ouvinte. Você que está nesse banco aí hoje. A morte, enfim, chegou e vai chegar na vida de cada um. Quando o anjo da morte chegar, e vai chegar, o que ele verá em você? O sangue de Cristo ou a sua total incapacidade de responder à lei de Deus conforme os requisitos que o próprio Deus coloca? Perfeição. Em segundo lugar, irmãos, Cristo é cheiro de morte para os que se perdem. Versículos 31 a 33, vamos a uma voz? Versículos 31 a 33. Então, naquela mesma noite, até aí, irmãos, Cristo é cheiro de morte para os que se perdem. Ao ver que o extremo aconteceu e que o seu primogênito realmente havia sido levado pelo anjo da morte anunciado, Faraó convoca novamente Moisés e Arão. Aquele que havia dito que nunca mais viria a face de Moisés e que, se visse, o mataria, agora humilhado, convoca novamente o libertador de Israel. Faraó e todo o povo egípcio estavam desesperados. Temiam que aquele evento, que já era terrível, que já era uma desgraça, pudesse piorar. Confirmaram que Yahvé era poderoso e que cumpria a sua palavra, e apertavam o povo para que se colocasse em marcha. Estavam tocando o povo ali, a morte chegou, vão embora. No lugar da arrogância despótica, Faraó volta atrás em todas as suas propostas anteriores. Vocês lembram, queridos, nas pregações anteriores? Não. Vai só os homens, deixa as mulheres, os meninos e os bichos. Aí Moisés, com a face diante de Faraó, diz assim: não vai ficar uma unha aqui no Egito. E Faraó se ira e endurece o coração. Depois, não, pode ir depois que vier as pragas, pode ir os homens,
os meninos e as mulheres, mas os animais ficam. Moisés, mesma coisa, não fica. Sai. Faraó tentou dizer a Deus como Deus receberia a adoração do seu povo. Quem, quando, como, o tempo, o lugar, a duração. Mas viu do modo mais desastroso que não somos nós, queridos, quem definimos a maneira do nosso Deus receber a adoração. É Ele que é o dono do culto. Nós não vamos colocar condições diante de Deus como Faraó estava querendo colocar. As próprias palavras de Deus agora estavam nos lábios de Faraó. Preste atenção. Levantai-vos, saí, ide, servi, levai. Todos esses imperativos agora na boca de Faraó, desesperado. E mais uma vez Faraó pede que também o abençoasse. O povo de Deus tem o cheiro do Cristo em si, irmãos. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Nós somos seus membros, como Paulo diz. O cheiro de Cristo está em nós. Como Jacó teve que vestir as vestes de Esaú para o cheiro de Saul estar diante de Isaac. É um eco daquilo que Deus faz conosco. E ali era o cheiro da morte pairando sobre o Egito. O apóstolo Paulo nos diz que, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que estão se perdendo, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que estão sendo salvos, aroma de vida para a vida. Está em 2 Coríntios 2, 15 e 16. O cheiro mais forte da morte estava impregnado nas narinas dos egípcios. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos vamos morrer. Êxodo 12, 20, 33. Meus irmãos, preste atenção. Que cheiro você tem hoje para o mundo e para a igreja? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o seu cheiro? Tanto para a igreja, para os que são salvos, quanto para o mundo que se perde e jaz no maligno. E como que a igreja cheira para você? E como o mundo cheira para você? Qual que é o cheiro que a igreja tem para você? E qual o cheiro que o mundo tem para você? Nós vivemos um tempo estranho, queridos. Nós temos muitos que se dizem crentes e se alinham aos ímpios, aos perdidos, para blasfemar contra a igreja e contra a palavra de Deus. Mais uma vez, ao cristianismo progressista que tem se estruturado e está fazendo exatamente isso e pervertendo a palavra. O que é doce se torna amargo, o que é luz se transforma em treva, o que é certo passa a ser errado, como Isaías lembra no capítulo 5. Mas lembre que o dono da igreja permanece o mesmo, e o cheiro da igreja, o cheiro da noiva, o cheiro do noivo, passa a ser o cheiro de morte nos narizes daqueles que se chamam crentes, mas não são. Qual é o cheiro disso aqui que está acontecendo para você hoje? Jovens, o que o povo de Deus, o que a palavra, o que Cristo na sua vida cheira? Vida? Ou é peso, é enfado, canseira está no meio do povo de Deus? Tem cheiro de morte. E por último, queridos, em terceiro lugar, Cristo vela pela sua palavra para cumprir. Cristo é glorificado na morte do ímpio e na salvação e libertação dos crentes, dos seus filhos de Deus, e Cristo recompensará o seu povo com essa liberdade. Versículos 34 e 36. Vamos a uma voz, queridos? O povo Queridos, nós vivemos um tempo agora chamado de pós-modernidade. Não se consegue definir
Que tempo é esse? Então ele é pós o tempo que chamava modernidade, que estava atrás. Ele é pós-modernidade, por uma indefinição de termos. Hoje os absolutos não podem mais ser definidos, cada um vive a sua própria verdade e vai calibrando ali essa verdade, né, com pitadas e doses de todo tipo de ideologia, de pensamento, de religião. É o que nós estamos sendo banhados pela cultura produzida, essa indústria cultural que nos envolve, está nos cercando e colocando isso na mente do povo. E isso tem adentrado a igreja, queridos. Mas as Escrituras, elas são claras. É 8 ou é 80? A Escritura é intransigente. Ela é a verdade. Ela é incompatível com o pensamento dessa época. Ela é contracultural. Não há caminho alternativo. Não há terceira via. Cristo não é uma opção entre muitas que estão por aí. Não há negociação. E os egípcios estão aqui experimentando isso agora. Não há negociação. Mais uma vez, há um apelo para a massa sem fermento. Vocês acabaram de ler aí no versículo 34. Nós tivemos aqui uma pregação sobre receita de pão, né? Eu até brinquei, falei, gente, isso não é receita de pão não, tá? Isso aqui é mostrando que a doutrina bíblica não pode ter mistura. É Cristo sem fermento, sem mistura, sem acréscimo dos fariseus, dos religiosos do nosso tempo, dos coaches, dos tutores, dos mentores, dos treinadores de YouTube. É Cristo ou é nada. Seja qualquer nome que se dê em qualquer tempo, é apenas Cristo ou é nada. Se houver massa fermentada, que é algo além de Cristo, na sua mente, no seu coração, a morte chegará. É assim. E não há satisfação do pregador em anunciar isso. Não se irritem com o mensageiro. É a palavra do Senhor. Não há meio termo. E assim vemos no versículo 35, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor. Sempre assim, quando nos alinhamos, quando a nossa vida ela se submete a de todo o coração, com sinceridade de consciência, obedecer aos mandamentos de Deus, ela começa a tomar forma. Ela começa a funcionar. Perde a disfuncionalidade. A vida fora da lei de Deus, a vida criada em cima dos pensamentos modernos que estão por aí, que você vive uma vida para saber o que você é depois que você vive. Quando você abandona isso e alinha a sua estrutura, o que você é, a palavra do seu Criador, a disfuncionalidade some, a depressão diminui, as angústias, as aflições. Você tem a visão correta da morte, da doença, das angústias da vida. Você sabe para que existe, de onde veio e para onde está indo. As aflições vão continuar. Mas aquele que venceu a aflição, ele está nos ensinando como seguir os seus passos, irmãos. Eis aqui, irmãos, o cerne da caminhada cristã: fé e obediência. Fé e obras, como nós vimos hoje de manhã. A obra é a obediência à palavra de Deus. O que Deus requereu daquele povo? Confiança no sangue que passaram nos umbrais. O que Deus requer de nós hoje? Confiança no mesmo sangue que agora é revelado e é explícito e nos mostra a morte sacrificial do seu Filho. A morte pelo seu povo. Deus prometeu a libertação daquele povo e cumpriu. Deus prometeu a libertação de todo o seu povo em todas as épocas e lugares e não vai mudar. E a única coisa que Ele requer de nós é que nós creiamos. Creia nisso. Creia no sangue, apenas isso, no sangue de Cristo. Deus chega ao ponto de fazer o povo hebreu achar favor diante dos olhos dos egípcios, no momento dos mais terríveis para os filhos de Cã. Deus coloca graça naquele povo para que eles fossem favoráveis aos filhos de Israel. Os hebreus despojaram os egípcios, que voluntariamente entregaram tesouros aos que antes oprimiam a eles. Eles eram escravos, irmãos. A glória é completa, é a liberdade e as condições para seguir nessa liberdade, para essa caminhada. Deus faz isso conosco. Ele nos tira do pecado, mas muito diferente de apenas bens materiais,
aqueles bens materiais, aqueles tesouros, apontam para toda a estrutura que Deus coloca, a perseverança dos santos. Nós combinamos, né, reverendo? Eu fico impressionado, os pastores não têm contato uns com os outros aqui, sobre prega tal coisa, faz tal coisa, não. E é o Espírito Santo que vai operando os assuntos, aquilo que ele quer falar com a igreja. E toda a condição para a perseverança daquele que Deus tira do Egito e coloca no deserto para a caminhada, Deus providencia. Deus providencia condições plenas para a nossa caminhada. E não pensemos, queridos, haver aqui algum tipo de pecado por parte dos hebreus, ou até mesmo por parte de Deus. Primeiro, em Jeremias, Deus nos diz o seguinte: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a Nabucodonosor, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Deus é o dono, irmãos. No começo da minha caminhada, eu lia o livro de Josué, eu ficava assombrado. Nessa perspectiva humanista que a gente tem, de que nós somos donos das nossas vidas, o orgulho e a prepotência que nos cinge como um vestido. Eu lia Josué, eu chegava a pensar, gente, mas que injustiça que é essa aqui? Como assim? Israel está invadindo a terra de um outro povo e tomando a terra. Até que eu compreendi. Eu imagino o exército de Israel chegando com Josué liderando e está lá o camponês na fazendinha dele, com a enxadinha roçando, capinando a sua horta. Aí chega um doido, essa terra aí, Deus de Israel deu para nós. Aquele homem, se ele virasse, como Raabe fez, e invocasse o nome do Senhor, tem misericórdia, e se prostrasse e se arrependesse dos seus maus caminhos, ele seria preservado. Mas, diferentemente ao que cada um aqui tem no coração, e eu aprendi com a palavra de Deus, quando Josué chegava e anunciava que o Deus de Israel estava chegando e tomando aquela terra, o ímpio virava assim para Josué e punha o dedo na cara dele. Quem é Deus de Israel? Isso aqui é meu. Eu sou o dono disso aqui. As minhas raízes estão aqui, no maior orgulho que o ser humano pode ter. Nada é nosso. E Deus dá e toma, como nós vemos aqui em Jeremias. Em outra perspectiva, em segundo lugar, John Gill também comenta isso aqui e nos lembra, vou abrir aspas para ele: nenhuma injustiça foi feita aos egípcios, que deviam tudo isso e talvez muito mais aos israelitas, pelo trabalho e serviço em que os serviram por muitos anos. Além disso, eles eram inimigos declarados de Israel. E o Senhor agora se colocara à frente dos exércitos de Israel e estava lutando com eles, e eles com ele. Quem deveria vencer? E isso não era outro senão o que, de acordo com a lei das nações, é lícito ser feito em tempo de guerra: destruir, saquear e afligir um inimigo de qualquer maneira que possa ser feito. João Calvino também traz uma luz sobre esse fato, dizendo assim: tão justamente quanto os servos recebem salários de seus senhores pelo trabalho realizado e processam por isso se forem detidos. Se você reter o salário do teu servo, você vai ser processado. Tão justamente quanto os conquistadores tomam os despojos dos seus inimigos a quem subjugaram, Faraó estava em rebelião contra Deus dos hebreus, pelo que tudo o que ele tinha foi perdido. Tão justamente quanto os súditos recebem as propriedades concedidas a eles por seu príncipe. Deus é o proprietário soberano da terra e de sua plenitude. E se tirar de um e der a outro, quem lhe dirá: o que fazes, Senhor? Foi por ordem e nomeação especiais de Deus que os israelitas fizeram, o que foi suficiente para justificá-los e sustentá-los. Preste atenção, mas o que eles fizeram, de forma alguma, autorizará outros que não podem fingir ter tal garantia a fazer o mesmo. Deus comunicou diretamente a ordem ao povo, para nos ensinar que a terra é dele.
Nós temos uma visão muito frágil, irmãos, muito pueril do poder do ser humano. O que é o poder do ser humano? É nada. Somos uma neblina que se dissipa pela manhã. Está na carta de Tiago. Mas, ao contrário dessa miséria e fragilidade, o nosso ego, a nossa prepotência, eles são monstruosos. Por isso, um texto desse pode nos parecer estranho à primeira vista. O Senhor está no comando das coisas materiais e naturais e das coisas transcendentes e espirituais. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Versículo 36. Deus governando cada evento, incluindo aí a própria disposição dos corações. Não há injustiça alguma da parte de Deus. Ele domina por todo o sempre. Algumas aplicações, irmãos. Primeiro, qual será o dia em que o anjo da morte te visitará? Foi avisado neste texto que à meia-noite o anjo da morte passaria e os egípcios foram avisados e não deram ouvidos. Eu vos aviso hoje que em um determinado dia, que não sabemos, cada um aqui receberá essa visita. O sangue de Cristo está nos umbrais das portas do seu coração, meu querido ouvinte. Como o anjo da morte te encontrará. Você já se despojou das suas armas, da sua parca milícia, e confessou diante dos homens que confia plenamente nos méritos de Cristo? Ou haverá, no dia do encontro com o anjo da morte, choro e ranger de dentes em fogo eterno, logo após a sua partida? Segundo lugar, queridos, assim como o povo saiu dali às pressas, sem reserva, sem colocar condições, não misturando nada ao que foi ordenado por Deus, não colocando ali as suas ideias, os seus desejos, as suas mirabolâncias, os seus pensamentos, as suas ideologias. Você hoje está como aquele povo estava lá atrás, com essa mesma disposição? Apenas vestido, sapato nos pés, cajado nas mãos e indo confiando no pão da vida que é Cristo. Sem nenhuma mistura. Sem nada contaminando a doutrina e seguindo com ele pelo deserto dessa vida? Aquele pão que eles tiraram e levaram para comer na caminhada, é o seu Cristo hoje na caminhada da vida? Ou as suas raízes estão fincadas aqui, nesses tempos de pensadores, de filósofos, de ideias, de pluralidade, de mistura? Cristo é o seu pão da vida? E por último, queridos, em determinado momento dessa pregação, eu disse que, assim como os egípcios haviam matado os filhos dos hebreus, Deus agora estava matando os filhos dos egípcios. Meu caro ouvinte, preste atenção. O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, esteve em nosso meio e eu e você o matamos. Nós estávamos ali nos lombos de Pilatos, Herodes, judeus e gentios. O que Lucas traz nessa narrativa ali? As palavras de Pedro. O mundo se reuniu contra o ungido de Deus, confirmando assim o Salmo 2. Pilatos representando o governo gentio, Herodes representando o governo judaico, os judeus e os gentios, o mundo inteiro representado, estava contra o Senhor e contra o seu ungido. E mataram o Filho de Deus. Cada ser humano que pisou e pisará nesta terra estava ali matando o Filho de Deus naquela cruz. O que Deus fará em sua volta, irmãos? Isso me lembra muito a parábola da vinha que foi arrendada. A única maneira é reconhecer que você não tem como reparar um ato tão hediondo e clamar por misericórdia e confiar naquele que você mesmo matou para te dar o perdão. Isso é loucura. É pedir perdão. Reconhecer do mais profundo da sua alma e do seu coração: Senhor, eu estava ali, naqueles homens, matando o Senhor. Tem misericórdia. Apelar para a natureza da misericórdia de Cristo. É somente pedir, queridos, e Ele dá. Isso é a loucura do Evangelho. Isso é a indecência para o judeu e o escândalo para o gentio.
pedir a quem você matou o perdão. Mas para o ego humano isso é humilhante. Não, eu resolvo do meu jeito. Eu apelo de outra forma. Eu coloco rituais, coisas, pessoas para tentar resolver o problema. Ao invés de voltar e se humilhar diante do Criador. Ele, o nosso Cristo, dá gratuitamente o perdão para aqueles que o recebem em plena fé. Foi o que aconteceu com os hebreus. A Pessa, a Páscoa, é isso, eles confiaram. E o anjo da morte passou e ceifou a vida dos egípcios. Queridos, ano novo. Para eles era ano novo. Para os que ainda não entenderam a obra de Cristo, Deus pode declarar hoje em sua vida a mesma novidade que declarou para aquele povo lá atrás. Não apenas uma mudança de calendário, mas o perdão de pecados. Para os queridos irmãos na fé, eu quero que relembrem que datas, meses, anos, por si somente não são nada, mas sim aquilo que Cristo fez, libertando cada um aqui do cativeiro. Esse é o nosso ano novo, o dia da nossa libertação e essa caminhada que nos foi proposta. Que Deus abençoe cada lar aqui. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé?